5 anos de pesquisa sobre longevidade, resumido em um vídeo de poucos minutos. Eu passei desde 2021, mais 5 anos pesquisando sobre longevidade, então eu entrei nesse nicho a fundo e a ideia desse vídeo aqui é trazer de forma leve, de forma simples e resumida, quais são os aprendizados que eu tive ao longo desses últimos anos e como que você consegue fazer para implementar essas dicas na tua vida. E eu tentei trazer aqui algumas dicas que não são tão óbvias assim. E para cada dica, eu vou mandar uma manobrinha simples aqui de skate. A primeira dica é consistência é melhor do que perfeição. Então, principalmente se você tem uma rotina que é muito desregulada, se você dorme mal, se você não come direito, se você não faz nenhum exercício físico, se você tá todo depressivo, não tem nenhum amigo, você tá ferrado. Então não adianta nada você achar que de um dia para o outro você vai conseguir implementar na tua rotina uma coisa perfeita. Então você vai fazer exercícios todos os dias, você vai dormir 9 horas por noite, vai comer só salada e frutas. Isso não vai acontecer. Talvez isso até aconteça por 1, 2 semanas no máximo, mas depois disso você vai sofrer um burnout, porque você não está acostumado a executar todas essas rotinas, todos esses hábitos. Então a ideia aqui é você implementando os hábitos aos poucos. Então, se você está com essa rotina toda desregulada, começa tentando melhorar o sono. Se depois de algumas semanas você sentir alguma melhora, começa a implementar um exercício físico, nem que seja 1 vez por semana, 2 no máximo. Começa bem de levinho para não te traumatizar. Então a ideia é que você ir pegando os hábitos aos poucos, ir pegando o gosto da coisa e também sentindo o resultado disso no seu corpo. A longevidade é um jogo de longo prazo, então é melhor que você tenha uma rotina semi-perfeita, mas que você consiga estender pela sua vida inteira isso, do que você ter uma rotina perfeita ao longo de algumas semanas e depois você voltar a ser o que você era antes. Em homenagem a essa dica, eu vou dar um manualzinho tranquilinho aqui no Manual Pet. A segunda dica é implemente exercícios físicos na tua rotina. Não adianta você focar só em exercícios de força, e ir só para academia, ou então ir só correr e fazer só aeróbico. Você precisa desses 2 tipos de exercícios de forma complementar na tua rotina se você quer desenvolver uma longevidade, de uma forma ampla. Então, ao criar a tua rotina perfeita, você tem que pensar em colocar pelo menos 2 ou 3 dias por semana para você fazer exercícios de força, Ou seja, ir para academia, fazer um crossfit, fazer uma calistenia, fazer até mesmo um pilates. Isso vai ser muito importante para que você consiga construir massa muscular no teu corpo e fortalecer os seus ossos. E além disso, seria interessante você também reservar 2 ou 3 dias por semana para você fazer exercícios aeróbicos. Pode ser uma bike, uma corrida, aqueles elípticos de academia, aquele negócio de subir escada infinitamente, remo. Existem diversas formas de você fazer aeróbico e se você é uma pessoa muito sedentária, às vezes até uma caminhada mais rápida pode servir de um bom aeróbico para você. Lembrando também que os exercícios aeróbicos que eu estou sugerindo aqui não precisam ser aqueles exercícios extenuantes que você fica com o coração na boca, que dá vontade de vomitar. A maior parte dos aeróbicos que eu faço ao longo de uma semana são aeróbicos leves, também chamado de zona 2. Ou seja, são exercícios que eu consigo até mesmo manter uma conversa. Então, com o tempo, você vai aprender a gostar do aeróbico e não é que vai ser prazeroso, mas você vai conseguir sustentar ali ao longo de meia hora, 1 hora, até 2 horas e você não vai sofrer tanto quanto uma pessoa sedentária conseguiria imaginar que esse tipo de coisa é um sofrimento. Então, resumidamente, é isso. Faça seus exercícios de força e faça os seus aeróbicos se você quer maximizar a tua longevidade. Então, se você fizer uma rotina muito bem programada, dá até mesmo para você encaixar no mesmo dia que você faz força, um aeróbico logo após. Então, nesse caso, com 3 dias de uma musculação e o aeróbico que vão ser um pouco mais longos, porque você vai estar fazendo 2 juntos, você já mataria toda a semana de exercícios e você estaria aí um pouco mais livre com a tua agenda. Aí, em homenagem a essa dica, eu vou dar um olezinho aqui nessa fanbox. A terceira dica é o sono. Sono é inegociável para a longevidade. Além daquela clássica dica, de que você deveria dormir de 7 a 8 horas por noite, que a maior parte das pessoas não consegue cumprir nem 7 horas, você também deveria fazer como prioridade que
que você durma sempre no mesmo horário. O nosso corpo, assim como ele gosta dessa quantidade de horas, entre 7 e 8 horas, ele também gosta de previsibilidade para que ele saiba ao longo do dia quando que ele deve ficar disposto, quando ele deve ficar cansado. O nosso corpo adora previsibilidade. Então, se você consegue instituir ali um horário para você dormir e tentar não fugir muito dele, então se você se comprometeu a dormir 10 horas da noite, tenta não dormir muito mais do que 10 e meia, ou então muito antes do que 9 e meia. Tenta ficar ali sempre próximo dessa hora e você com certeza vai se sentir mais descansado ao longo do dia e todo o seu metabolismo vai agradecer por isso. Por mais que o tempo que a gente gaste no sono possa parecer inútil, se o sono não fosse importante, a evolução já teria livrado ele da gente, porque são 8 horas por dia que a gente está ali parado e indefeso. Aí, em homenagem a essa dica, eu vou pular esse cone aqui de óleo. A quarta dica é: não seja aquela tiazinha chata do WhatsApp que acredita que existe um alimento que é mágico, que você tem que tomar todo dia em jejum pela manhã junto com água, um óleo de limão com abacaxi e cúrcuma, e você magicamente vai viver até os 100 anos, porque você só precisa disso para ser uma pessoa saudável. Não seja essa pessoa. Não existe alimento mágico e a sua nutrição ela tem que ser readequada de acordo com os exames que você recebe e de acordo com a sua composição corporal. Então, existem pessoas que reagem diferentes a alimentos que muitas vezes são vistos como alimentos bons para a sua saúde. Então você precisa entender como que está seu exame de sangue, quais marcadores estão bons, quais estão ruins, e também como é que está a sua composição corporal. Se é uma pessoa que está com alto índice de gordura corporal, ou então você está magro, você está precisando engordar, entenda como que está a tua composição corporal, porque isso também vai guiar a sua dieta. Às vezes você tem uma dieta que é muito limpa, só que você está acima do peso e você precisa emagrecer para se tornar uma pessoa mais saudável. Então, nesse caso, por mais que você esteja comendo limpo, você vai precisar diminuir a quantidade de comida que você está ingerindo para que você consiga chegar numa saúde ótima. Da mesma forma que às vezes uma pessoa ela está no peso ideal e ela está comendo um monte de porcaria e talvez ela seja mais saudável do que aquela pessoa que eu falei que comia limpo, mas está acima do peso, justamente porque ela está na faixa de peso ideal. Então, como regra de bolso, mulheres, né, devem ficar entre 20% a 30% de gordura corporal e homens entre 10% e 15%. E quanto mais você está ali perto da faixa mais baixa, né, ou seja, para mulheres 20% e para os homens 10%, mais saudável você tende a ser. Ou seja, se nos seus exames, além dessa questão, né, de composição corporal, você percebe que, por exemplo, você está com colesterol LDL muito alto ou a poliproteína B muito alta, você vai ter que ajustar a sua dieta para que você consuma menos gorduras saturadas e potencialmente usar algum tipo de estatina. Agora, se você vê que sua glicose está alta, você está tendo problemas de resistência à insulina, esse é o caso de você diminuir um pouco o seu consumo de carboidratos, especialmente os de alto índice glicêmico, tá? Então você tem que fazer esses check-ups de forma regular, pelo menos uma vez por ano seria o ideal, para que você analise os dados e não ignore os dados. Você tem que olhar para os dados e tomar decisões, né, reajustar sua rotina para que você consiga chegar numa saúde ótima. Aí, em homenagem a essa dica, eu vou dar um nole aqui na escada. Uma outra dica é saúde mental. Então, quando a gente pensa em longevidade, a gente geralmente pensa na saúde do nosso corpo físico e acaba esquecendo da saúde mental, que na verdade é quase tão importante quanto a saúde do seu corpo físico, porque os dois estão linkados, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, é interessante a gente pensar que se você não tem uma saúde mental boa, se você está muito triste, se você não tem motivação, e isso é uma coisa que é crônica, nem existe motivo para você querer viver 100 anos. Então você precisa consertar isso. Uma sugestão que é interessante é você primeiro tentar ajustar o teu sono, exercício físico e alimentação para ver se tua saúde mental dá uma melhorada, porque às vezes esses são os fatores que realmente afetam bastante a nossa cognição e a nossa saúde mental. Mas quando isso não é resolvido através dessas mudanças de hábito, você deveria provavelmente procurar um psicoterapeuta, especialmente se for da TCC, que é onde tem mais embasamento científico. E um outro tópico importante sobre saúde mental é que você precisa ter uma boa rede de apoio. Ou seja, é interessante você estimular que você tenha mais amizades, que você tenha bons vínculos familiares, que você tenha pessoas com quem você possa contar e com quem você possa conversar. Nós somos bichos sociáveis e sentimentais, então a gente precisa ter essa rede de apoio para que a gente consiga ter uma boa saúde mental no longo prazo. Existem diversos estudos que inclusive correlacionam uma pessoa com uma boa rede de apoio
que ela tem uma longevidade tão boa, efeitos de longevidade tão bons quanto você não fumar cigarro, sabe? Então, você consegue correlacionar tais coisas com uma longevidade na prática. Não é só discurso, assim, uma dica baseada em nada. Em homenagem a essa dica, eu vou dar um pop shaft simples aqui no chão, só porque tô com medo de machucar. Penúltima dica, seja uma pessoa organizada. Como você já deve ter percebido, a longevidade envolve vários pilares diferentes. E se você deixar para fazer tudo de forma freestyle, você não vai cumprir com a rotina mínima necessária para você estimular a longevidade no teu corpo. Então, tenha uma agenda, cara. Seja uma pessoa organizada, porque isso vai ajudar não só na tua saúde, como na vida profissional. Por mais que a gente esteja na modernidade, todo mundo tem acesso a dados e informações infinitas, automatizações, tudo disponível aí no teu bolso, né, com o seu celular. As pessoas hoje em dia estão muito desorganizadas, talvez pelo excesso de informação, né? Não sei, é uma teoria. Enfim, seja uma pessoa organizada, porque isso vai ajudar muito na tua saúde, no teu trabalho, e você vai saber como que vai ser a tua semana, cara. É muito importante você saber o que você vai fazer amanhã quando você acorda, qual o horário que você deveria acordar mais ou menos, até que horas você deveria terminar essa tarefa para que você consiga chegar no horário correto na faculdade, no trabalho. Então uma agenda é muito importante para que você consiga planejar o teu dia e cumprir com essa rotina mínima de exercícios, de dormir na hora correta, de se nutrir direito, de conseguir ter relações com teus amigos ou com a tua família. Então seja uma pessoa organizada. Em homenagem a essa dica, vou dar um flip de back aqui no chão mesmo. Isso aqui demorou mais do que eu gostaria de admitir que demorou. E a última dica é evite riscos desnecessários. Então, se você é uma pessoa que anda de moto todos os dias, se toda semana tu pula de paraquedas, se tu curte escalar sem corda, se tu curte fazer slackline entre montanhas, tu empina a moto, todos esses são fatores que, por mais que ao executar apenas uma vez, não seja uma chance tão alta de você ter um acidente, quando você joga isso pro longo prazo, quando você faz isso diariamente, semanalmente, você está se expondo a um risco muito alto, porque é a lei dos grandes números, né? Uma probabilidade pequena que tende ao infinito, ela tende a acontecer em algum momento. Então, se você quer cultivar a longevidade, não adianta nada você malhar toda semana, fazer exercício e tá andando de moto na hora do rush em São Paulo durante 50 anos da tua vida. Então, tente ver todas as ações que você realiza na tua vida e faça um cálculo de custo-benefício. Qual o risco que você corre e o que você ganha com isso. Então, no meu caso, por exemplo, eu tô aqui andando de skate, eu sei que no pior dos casos eu posso machucar, torcer um tornozelo, quebrar um braço, mas eu dificilmente vou morrer. Agora, no passado, eu andava muito de moto. Eu ia pro trabalho todos os dias de moto e eu já tive umas 10 experiências de quase morte. Então, o que eu fiz para conseguir melhorar minhas perspectivas para o futuro foi basicamente começar a ir de metrô para o trabalho e deixar a moto para fazer passeios curtos, passeios que não tenham trânsito, e assim a minha chance de acidente diminui bastante. Então, faça uma análise fria de tudo que você realiza na sua vida que tem um certo risco, às vezes até mesmo andar de carro na estrada tem risco, tá? Porque as mortes por acidente aqui no Brasil são relativamente altas, assim como as mortes por violência. Então, analise isso tudo e veja onde que você está correndo mais risco. Também tem uma ferramenta do governo que mostra por faixa etária, por estado e por gênero, quais que são as maiores causas de morte. Então, por exemplo, para mim que morava no Rio de Janeiro, eu percebi que para uma faixa de idade parecida com a minha, gênero masculino, era muito alto o número de mortes por violência e acidentes de trânsito. Então, esses são fatores que me fizeram mudar para uma outra cidade que tem menos violência e também calcular bastante como que eu faço o meu uso de moto e meu uso de carro, porque até mesmo o carro tem os seus perigos. Show, para fechar o vídeo, vou ver se eu acerto um flip 50 aqui nesse caixotinho, nesse manualzinho aqui. Se tu curtiu esse vídeo, se tu curtiu esse formato, deixa aqui teu feedback. E se tu gosta desse assunto de longevidade e quer entrar mais a fundo nessa toca do coelho, segue aqui o meu canal, porque eu vou estar postando vídeos assim. A ideia é uma vez por semana, né? Mas tem que ser mais organizado para que eu consiga cumprir essa agenda. Mas eu quero produzir esses conteúdos com seriedade aqui sobre longevidade, porque tem assuntos infinitos para eu falar sobre isso. Então, se inscreve aqui, deixa um comentário, deixa um joinha e a gente se vê na próxima.